Oi, eu sou Isabela, eu falo um pouco sobre livro e hoje eu queria falar um pouco sobre o universo de ACOTAR, sobre Sarah J. Maas no geral. Eu li recentemente Crescent City 3, que foi. Vazou no Brasil e tal, eu li já faz bastante tempo, mas eu não falei sobre porque eu não queria dar spoiler e tal, nada do tipo, mas já lançou, todo mundo já leu. Tem gente que já tá perguntando sobre as coisas do livro, então eu quero falar. Mas eu quero deixar claro de que eu só vou falar de Crescent City no final. Então vou contar um pouco do universo, pra quem não sabe nada, de Sarah J. Maas e tal, Akotar e Trono de Vidro e tudo isso. Então vamos começar. Vou contar primeiro a minha trajetória, que eu comecei por Akotar. Eu comecei por Akotar, eu lembro que eu tinha acabado de mudar de país, eu tava, tipo, doente, e aí eu peguei Akotar pra ler, porque eu tava de cama, e eu falei assim, é um livro grande, vou ler. Tava todo mundo falando sobre isso, falei, vou ler. E aí li primeiro, e eu ficava assim, gente, isso tá parecendo Bela Fera, isso aqui é Bela Fera, isso aqui é Bela Fera. E aí eu postei, tipo, um vlog lendo esse livro no TikTok, e aí um monte de gente me falou, sim, realmente é inspirado em Bela Fera. Eu fiquei, tipo, nossa, ok. Gostei do livro, foi, tipo, a volta, foi, pra mim, foi a volta pro universo da fantasia. Eu lia muito quando era mais nova, muito, mas quando eu fui fazer a primeira faculdade, eu parei, e aí eu voltei agora, tipo, agora não, né, já faz mais de um ano. Acho que já fazem 2 anos. Mas voltei a ler. E aí, tipo, eu leio muito romance, eu gosto muito de romance e tal. Então, assim, eu tava indo muito nessa vibes. E peguei esse livro de fantasia pra ler. E me remeteu muito, né, à época que eu gostava de ler muita fantasia e tal. Então, tipo, achei muito legal. E continuei lendo. Só que não fui naquele desespero e tal. Nossa, mas quando chega no segundo, tipo, suporta o primeiro, fica melhor no segundo, entendeu? Depois do segundo, eu engoli todos os livros, eu queria só ler, eu só queria aquele livro da minha vida. Enfim, e aí eu lembro que eu comecei a ler, acho que foi em agosto, setembro, algo do tipo, que eu li o primeiro. E aí eu demorei pra pegar o segundo, acho que o segundo eu peguei outubro, novembro, sei lá. Eu sei que dezembro, eu sei que, tipo, dezembro e janeiro, eu só tava lendo Sarah J. Maas. Eu acho que eu terminei dezembro lendo. Isso foi do ano retrasado já. Eu terminei lendo Silver Flames. Ou foi. Não, foi em janeiro. Foi em janeiro. Eu lembro que eu tava no Brasil. Foi em janeiro que eu terminei lendo Silver Flames. E eu peguei e emendei Trono de Vidro. Então vamos lá. Sarah J. Maas, Acotar. Você pode começar o universo dela, tanto por Acotar quanto por Trono de Vidro. Crescent City você tem que ler depois de ler esses. Você não pode ler antes de ler esses, principalmente o terceiro. Vou chegar lá. Então você escolhe para começar ou Acotar ou Trono de Vidro. Se você quer ler Crescent City já, eu falaria pra você ler a Cotar. Então, tipo, termina a Cotar e depois vai pra Crescent City. Porque é importante pra Crescent City. Tem muita coisa, tipo, que você vai saber, você vai entender melhor lendo o Trono de Vidro também. Só que, nesse sentido, assim, do que é vital, importante pra ler Crescent City, a Cotar. Show? Foi. Tá, então a Cotar. A Court of Thorns and Roses, uma corte de rosas e espinhos. Conta a história de uma humana, a Feyre, que ela basicamente a família dela tá passando muita necessidade e tal. Tipo, ela perdeu a mãe, o pai, tipo, tá inválido, não consegue andar e tal, por coisas lá da vida deles e tudo mais. E ela é a irmã mais nova, né? Então ela tem duas irmãs mais velhas, que é a Nesta e a. Esqueci o nome da outra. Esqueci o nome da outra. Enfim. Nossa, esqueci total. Elaine. E aí ela é a irmã mais nova e ela que meio que começa a sustentar a família. Então o começo é meio um rolê Katniss Everdeen, entendeu? Ela vai pra floresta pra caçar, pra poder sustentar a família, porque e ninguém faz nada, e tipo, ela que tá sendo responsável por tudo, e ela é mais nova. Nem lembro quantos anos ela tinha nesse primeiro livro. Nem lembro. Ela era bem novinha, tipo, sei lá, acho que uns 17 anos, algo assim, ela era bem novinha. E aí um dia ela tá na floresta lá, tipo, o extrema necessidade. Ela tá numa nevasca e tal, e chega um lobo. E ela vai e caça esse lobo. Caça esse lobo. E aí fala assim: ah, vou vender a pele e tal, não sei o quê. E aí ela faz isso, consegue dinheiro e comida lá pra família dela. Só que chega um ser lá falando quem que acabou com o lobo. O lobo era um fei. E feis são tipo. Eu não sei como eles chamam isso em português, porque eu li basicamente todos os livros em inglês. Eu só li Crescent City 3 em português, então eu realmente não sei os termos em português, perdão.
Mas chega um Fey lá, né? E aí o Fey, como que era? A Feyre, que é a personagem principal, ela é humana. E o mundo humano é dividido com o mundo de seres mágicos que tem um muro ali dividindo os dois, basicamente. Então ela é humana e tem esse povo que é Fey. Que tá dividido em altos lords e tal. Então tem, tipo, toda uma estrutura diferente. E eles são humanos. E aí esse cara chega e fala assim: já que você matou o lobo, você vai ter que ir comigo. E, tipo, uma parada bem sequestro, sabe? Aquela coisa bem. Uma síndrome de Estocolmozinho, entendeu? Enfim, bem. É... Bela e Fera. Bem Bela e Fera mesmo. E aí ela vai viver nesse mundo lá, tipo, depois do muro e tal. E ela conhece esse outro ser, né? Que esse povo vivia, tipo, como se fossem seres. Os humanos. Tinha um grupo de humanos que, tipo, achavam que eles eram quase como uma coisa meio religiosa, sabe? Tipo, lá a vida é melhor, a gente, tipo, vai pra lá e tudo mais. Então, assim, é uma parada que, tipo, metade tem preconceito, outra metade, tipo, idolatrava. Então, ela vai pra esse mundo. E aí, nesse mundo, tipo, isso é o comecinho da história. E aí, nesse mundo, ela também, tipo, eles estão numa maldição, e aí todos eles usam máscaras, que estão todos nessa maldição e tudo mais. Então, tipo, é bem rolê Bela Fera, tipo, de ter um negócio lá, tipo, o rolê da Rosa, que vai acabar o tempo e tal, e tem que quebrar a maldição. E ela é a pessoa pra quebrar a maldição, basicamente, né? Então, assim, né, a personagem principal do livro. E aí, até, sei lá, metade do livro, rolê Bela e Fera. Depois vira um rolê mais aleatório ainda. E aí ela descobre todo esse. Como esse universo funciona. Então, esse universo, né, dos Feys, eles estão divididos em altos lords, que tem várias cortes. Então, tem cortes de cada coisa. Tipo, ela vai pra corte da primavera, só que tem a corte de. Tem a corte da noite, tem a corte do amanhecer, tem a corte do twilight, tem a corte de. Ai, não sei. Do verão, do outono, tem várias cortes. E aí, e eles são organizados em altos lotes. Enfim, essa é basicamente a história. E não vou contar mais do que isso porque já é spoiler, então a gente já iria pros outros livros. Mas que, se você gostou do primeiro, se você leu e gostou do primeiro, a partir do segundo é melhor. A partir do segundo é melhor. E também é uma coisa assim, não sinto que é uma fantasia que seja uma saga, porque eu não acho que os livros todos acompanham pra uma história, tipo, geral. Eles vão sendo pedaços de histórias. Então, tipo, tinha um objetivo o primeiro livro, foi feito o objetivo do primeiro livro. O segundo livro tinha um objetivo, foi feito. No máximo, o segundo e o terceiro tem, tipo, uma continuaçãozinha. De coisas que eles estão buscando e tal, tipo, do objetivo do livro. Então, tipo, o 2 e o 3 tem uma continuaçãozinha. Mas não é um livro que, tipo, toda uma saga pra chegar naquele objetivo final. Não, não, não é assim. E o último, por exemplo, que é o Silver Flames, ele já muda o personagem principal. Então, no primeiro livro, a gente tem como personagem principal a Feyre e o Tamlin, que é o Alto Lorde da Corte de Primavera. E aí, no segundo, tem a Feyre com outros personagens que são muito mais legais do que o Tamlin. E não vamos dar esse spoiler. Esse é o momento crucial do livro. E aí vai ser esses meus personagens principais no segundo e terceiro. E no quarto livro é a irmã da Feyre. Então é a Nesta. Que pra mim. Ai, Nesta e Cassian. Pra mim, são os melhores personagens desse rolê, entendeu? Desse livro. E vamos voltar pra Nesta depois também. Pra mim, são os melhores personagens desse livro. Ponto. Bom, vamos falar de Tronos de Vidro. Então, eu primeiro li todos os Acotares para depois ler Tronos de Vidro. Tronos de Vidro, eu sinto, não tenho certeza, posso estar falando errado, mas eu sinto que começou como um livro infanto-juvenil. Então, assim, os primeiros, eles têm muito. Tem muita parte, assim, de, tipo, sei lá, suspense e tal. Um dos livros é, tipo, assassina, não sei o que lá. Então, assim, tem bastante coisa, assim, sei lá, de guerra e tudo mais, só que não tem romance. A Cotar tem muito romance. E vai crescendo a quantidade de romance a cada livro. Então, Trono de Vidro já é bem diferente. Então, Trono de Vidro, você tem que ler sabendo que o romance só vai vir lá na frente. Se eu não me engano, o livro 4, talvez livro 4. Não sei se seria livro 5 já, mas eu acho que livro 4. E aí tem umas ordenzinhas pra ler Trono de Vidro.
Trono de Vidro é o primeiro livro, só que depois vai ter um outro livro, que acho que tá como terceiro, que é A Lâmina Assassina. Acho que é A Lâmina Assassina o nome do livro, Assassin's Blade. Eu acho que ele tá como terceiro. Só que ele conta histórias prévias do primeiro. Então a gente vai conhecer a personagem principal no primeiro livro. E esse terceiro livro, ele vai voltar uma história da personagem com histórias da vida dela antes de chegar nesse primeiro livro de Trono de Vidro. Em Trono de Vidro, teve como se tivesse tido uma revolução, né? E foi derrubado alguns reinos e tal. E essa menina foi chamada pra ser treinada pelo um grupo de assassinos. Então é bem aquele, sabe aquele videogame Assassin's Creed? Eu me sentia lendo um livro sobre aquele videogame. Então ela é treinada pra virar uma assassina e tal. E aí ela vai participar de uma competição pra virar uma assassina do rei. E aí ela vai pra essa competição. Entendeu? Basicamente é isso, a história dela, sem dar muitos spoilers. Mas, e aí, eu senti que esse livro, ele é muito surpreendente, no sentido de que, sabe um Jack Sparrow da vida? Não falando bem do ator, né? Mas do contexto do personagem Jack Sparrow. Quando ele tá, tipo, do nada ele começa a fazer umas coisas aleatórias que vai dando tudo certo, que dá tudo certo as ideias aleatórias dele. Essa personagem principal, ela é assim. Ela é assim. Tô até com medo de falar o nome dela, e dar spoiler. Mas essa personagem principal é assim, entendeu? Tudo, do nada, você, tipo, não tem saída. Vai ter uma saída. Ela vai inventar. Então, assim, eu achei a escrita muito boa desses livros. O romance só vem lá na frente. Então, também é um mundo que meio que a magia foi banida. Então, eles estão vivendo um mundo meio que sem magia. Só que começam a acontecer coisas estranhas e tem um tipo de magia estranha. Esse mundo também tem Fês, só que os Fês estão, tipo, reclusos numa área específica, num reino específico. Não ficam lá, não convivem entre os humanos e tal, não sei o quê. E o livro vai caminhando. Então, assim, esse livro, essa série, Trono de Vidro, eu sinto que é mais uma saga. Porque cada história, cada livro vai te levando pro contexto da guerra final. Então, todos os livros estão te encaminhando para aquele livro final. Tem alguns personagens, por exemplo, se eu não me engano, é o livro 5 e 6, talvez seja o 5 e 6, que o pessoal fala pra fazer uma leitura tandem, né? Uma leitura junto desses dois livros. Só que, assim, os livros de Tronos de Vidro são muito grandes. Muito grandes. Então, é tipo coisa de, sei lá, 600, 700, 800 páginas. É bem grande. E esses dois livros é porque é o livro que é na versão de um personagem que eu detesto, que é o Coal, que ele vai fazer o grupo, né, se separa, e aí, tipo, a personagem principal, ela vai pra uma parte lá fazer algumas coisas, e a gente vai vendo os POVs dela e de outros personagens que estão meio que nesse mesmo núcleo, e o outro personagem, que é o Cole, ele vai pra outra coisa, e eles vão se encontrar no último livro. Só que a gente passa um livro inteiro com esse personagem, com as visões, os POVs dele e do povo que tá lá naquela mesma coisa com ele. E a gente passa um outro livro inteiro com ela, com os outros personagens que estão com ela. Só que, meu problema com isso. Eu detesto esse personagem, eu detesto. Eu falei, eu me recuso a passar 600 páginas com ele. Me recuso. Porque eu não gosto dele. O nome do livro é Tower of Dawn, que é Torre do Amanhecer, algo assim em português. E eu me recuso a passar 600 páginas com ele, porque, sinceramente, detestava ele. Toda vez que era o POV dele, eu ficava assim, ai, pelo amor de Deus, acaba. Então eu falei, não vou me colocar por isso, entendeu? Não vou fazer passar por isso. Senti que faltou algumas coisas na história que eu acho que eu fiquei meio, tipo, não criei afeto a alguns personagens, porque esses personagens foram apresentados no livro dele. Então, alguns personagens eu não criei afeto. Só que senti que foi melhor pra minha saúde mental. Então, não li, entendeu? Não li, pulei esse livro, pulei. Fui lá do livro. Nem lembro mais, mas quero que foi do 4, eu fui pro 6 e fui pro Kingdom of Ash e foi isso, entendeu? Tipo, me recusei. Não senti que abalou tanto a minha história, mas acho que eu senti que abalou o carisma de alguns personagens pra mim. Porque tem uma personagem nova que, tipo, que é importante na história e tal, e que eu sinto que eu teria um afeto maior por ela se eu tivesse lido esse livro. Porém, não li. Outro detalhe de Trono de Vidro é que os livros são meio relacionados. Então, assim,
você pode achar que você tá lendo uma história aleatória, mas depois isso vai ser importante. Então, tipo, tem bastante coisa que ela vai soltando, assim, então tem muita informação. Muita, muita, muita informação. E eles também têm um mundo com Fei, né? Só que esse Fei é bem diferente do Fei do Akotar. Então, tipo, até questão de poder e tal, não sei o quê. Tanto que os Feis de Akotar, eles são mais, tipo, eles têm poderes, meio que de cada corte e tal, enfim, alguns deles têm poderes, e, por exemplo, um deles tem poder de se transformar, de uma corte específica. Só que no Fei do Trono de Vidro, basicamente todos eles têm poder de, tipo, se transformar, entendeu? Então eles mudam de forma, shapeshifters. Eles são shapeshifters. E tudo isso é importante por quê? Porque vamos pra Crescent City. Em Crescent City, a gente tem como se fosse o mundo real de hoje, só que com seres mágicos. Então tem tipo vampiro, tem, sei lá, shapeshifters, que são tipo os lobisomens, tem bruxo, tem fei, tem tudo. E aí tem todo esse leque, só que é como se fosse no mundo real. Então eles têm tipo uma parada tipo Instagram, eles têm tipo modernidade, eles têm cesárea, esse detalhe é importante, só quem leu vai saber. Tem cesárea, tem médico, tem tudo. Tem carro, tem arma, tem tudo. Então, eles vivem como se fosse no mundo moderno, só que com seres mágicos. É, e aí o livro começa quando a gente vê. São duas amigas, e uma amiga morre. Basicamente, ela é assassinada. E a outra amiga que fica, né, a Bryce, ela começa a investigar esse assassinato da amiga, que foi uma situação muito estranha, e ela começa a investigar. E aí nisso ela vai descobrindo várias coisas sobre o seu próprio planeta. Sobre o seu próprio local. Então, assim, tem muitas coisas que se você. Se você vai. Eu sinto assim, se você for jogado direto nesse livro, você vai ficar muito perdido. Muito perdido. Porque é uma mistura de Acotar com Trono de Vidro. Então, tipo, esses mundos de feios diferentes, eles vão estar nesse mesmo livro. Então, é muita coisa assim, que, tipo, sei lá, é um Fey Shapeshifters. Então ele vai eventualmente, pelo que eu entendi, tá? Vou falar do meu entendimento desse livro. Então, antigamente era um Fey Shapeshifter e ele vai virar, tipo, sei lá, vira lobisomem, entendeu? Tipo, vai virar uma espécie de lobisomem, todos eles. Então, meio que são derivações dessas coisas. E aí, no que acontece no. Quando a gente sabe o que acontece, né, no Trono de Vidro e tal, no final de Trono de Vidro, é, é como esse mundo vai ser formado, basicamente. Então, em Crescent City, teve um rasgo no céu, e esse rasgo também é falado em Akotar, que faz com que esses povos lá se encontrem. Então, em Crescent City, a gente vai ter feios que são derivados tanto de Akotar, quanto feios que são derivados de Trono de Vidro. E aí a gente vai acompanhando, também sinto que é uma saga, esse livro em si, porque a gente vai acompanhando ela descobrindo coisas sobre o planeta, sobre como funciona o planeta dela e tal, esse mundo dela, e vai descobrindo os próprios poderes e tudo mais. E ela é filha de uma humana com o rei, eu acho que ele chamava de rei. É o rei do outono, que ele era um fei e ele era o rei do outono. E aí, chegamos em Crescent City, tem o 1 e o 2, e aí os personagens principais, né? A gente vai vendo. Vão ser os mesmos, a gente vai acompanhando ela, conhecendo o mundo dela, conhecendo como que funciona, como que até a tecnologia deles funciona. Então, tudo isso ela vai descobrindo durante o livro. No terceiro, aqui chegou o ponto importante. Por quê? No final do segundo livro, e agora a gente vai começar o spoiler, então eu vou ter que falar para poder falar do terceiro livro. Mas aí, se você não quer saber, pode pular. Pode pular, acaba por aqui. Você já tem uma ideia geral de que são esses livros e você pode ler todos eles. Recomendo, se você já quer pular pra Crescent City, começar por Acotar e ler Crescent City. Não é tão vital assim ter lido Tronos de Vidro para saber o que acontece na história de Crescent City, mas é vital você ter lido Acotar. E a própria Sarah J. Maas falou isso. E aí, vamos pra Crescent City. No final do segundo livro, a Bryce faz tipo abre um portal e vai para outro lugar. E quando ela chega nesse outro lugar, ela chega no universo de Akotar. E contra o Ezreal. Então,
O segundo livro termina com a gente vendo ela falando com Ezra, né? E Rayson. E aí foi assim, meu Deus. Foi impactante esse final desse segundo livro. E aí, no terceiro livro, né, ela tá lá nesse universo de ACOTAR. E ela tá tentando descobrir como é que eu vou voltar, como ela vai voltar pra casa e tal. E aí ela meio que vai fazer uma aventura junto com a Nesta. Com a Nesta e com Ezreal. E aí, os poderes dela, tipo, meio que se associam um pouco com o da Nesta. Não do sentido de serem poderes iguais, mas da forma que elas foram, que elas são criadas pelo Caldeirão. E aí, a gente vai ver toda uma jornada que ela vai fazer junto com a Nesta e com a Ezra e vai descobrindo vários mistérios de ACOTAR que ela que vai desvendando. Tipo, ela é meio que a chave para abrir todos esses mistérios. Então tem muita coisa que a gente não sabe de ACOTAR, que acontecia, tipo, no planeta e tal, que meio que tá relacionado com o planeta dela. Então, o que aconteceu, né? Vou dar um spoiler aqui pra gente poder falar sobre isso. No livro de Tronos de Vidro, quando termina o livro, a personagem principal, a Eileen, ela abre um portal para um lugar e bane o pessoal que tava lá no planeta dela, tipo os deuses do planeta dela, bane para esse local. E algumas outras pessoas vão juntos. E em ACOTAR, a gente sabe que a Emran, ela veio de um rasgo do céu que abriu há 15 mil anos. E ela veio desse rasgo do céu. Então, nesse rasgo, o pessoal também que era do universo de ACOTAR também passou para esse outro lado. E esse outro universo que o pessoal passou é o universo de Crescent City. Então, tipo, ele foi formado por Fês que vieram do universo de Trono de Vidro há 15 mil anos e Fês de Trono de Vidro, naquele momento que o livro tá acontecendo, não foi há 15 mil anos, de Trono de Vidro, então, no momento que aquele livro tá acontecendo, que a gente vê o final do Trono de Vidro, foi quando aconteceu. E no universo de ACOTAR, foi há 15 mil anos. E aí foi pra lá, ok? Formou Crescent City. Então, quando a Bryce vai pro universo de ACOTAR, está nos dias presentes, entendeu? No que a gente estava acompanhando da história de ACOTAR. Então, tipo, não foi no futuro, não foi no passado, tá exatamente onde a gente estava na história de ACOTAR. Já Trono de Vidro foi a história que a gente parou há 15 mil anos. Eu até respondi um comentário sobre isso hoje, que eu não entendo como que eles vão querer juntar, tava todo mundo esperando a Eileen aparecer nesse Crescent City 3. Não aparece. Então, pro Crescent City 3 vai aparecer os personagens de ACOTAR. Primeiro que não aparece os principais, tipo, não aparece muito. Então, se você tá esperando ver Rayson, ver Freya, não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Vai ser uma cena específica e é isso. Não vai rolar. A gente vai acompanhar, na verdade, a Nesta e o Ezreal. E de Trono de Vidro, ela cita muitas coisas, mas que não são fundamentais pra você saber, pra você entender a história, o acontecimento. No caso de ACOTAR, se você não leu, por exemplo, Silver Flames, você não vai entender metade do que vai estar acontecendo ali em Crescent City. Não vai. Porque, tipo, todo o rolê que a Nesta faz no Silver Flames é importante pra Crescent City 3. Então, você não vai conhecer, tipo, os mecanismos, as coisas que ela usou e tal. Então, assim, não vai rolar. Mas, por exemplo, uma das personagens lá de Crescent City, ela é, tipo, como se fosse uma descendente da Eileen, da linhagem lá da Eileen. Então, que ela também controla fogo e tal. Então, assim, faz menções a Trono de Vidro, mas não tem nada que eu entendi que foi diretamente. Minha memória não é super, super boa. Então, assim, mano, é muito livro. Muito livro. Só ano passado eu li 100 e poucos livros. Então, assim, não dá. E já li o último desses livros há mais de um ano. Li Crescent City 2 há mais de um ano. Li Trono de Vidro há mais de um ano. Então, não lembrava. Então, eu ficava lendo o livro com, tipo, o Wikipédia do... Tipo, um Wikipédia de Trono de Vidro. E eu ia pesquisando. Eu falava, tipo, eu lembro desse nome. E eu ia pesquisando. E aí, tipo, teve bastante coisa que eu consegui entender e tal, mas tem muita coisa, tipo, muita informação. Tem muita gente que faz vídeo de teoria e tal, e assim, nossa, eles têm muito tempo. Eles têm muito tempo pra reler aquilo tudo, porque é muita coisa, e muitos detalhes. Então, assim, eu sinto que se eu fizesse anotando, porque como eu leio no Kindle, não
Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu não percebo esses detalhes todos. Mas eu sinto que não tem como essas histórias se juntarem. E aí, em Crescent City 3, a Bryce tá lá em Akotar e ela vai voltar pro universo dela. Então a gente acompanha meio que as visões de vários personagens que são de Crescent City. E a gente vai vendo a Bryce lá no rolê de Akotar e o pessoal lá, tipo, que foi preso e tal, não sei o que, no universo dela. Eu senti que o começo do livro, tava todo mundo que começou a ler agora, assim que lançou, falando que tava muito ruim e tal, não sei o quê. Eu também achei, não achei ruim, mas eu achei, tipo, lento. Eu achei lento e eu fiquei com muita raiva da Bryce lendo o começo do livro. Eu ficava, gente, essa Nesta tá carregando esse livro, tá carregando. Porque se não fosse a Nesta, entendeu? Tipo, só que eu entendo quando foram passando as coisas e eu fui, tipo, a personagem foi mostrando o que ela queria. Eu falei assim, tá, ok, entendi. Entendi por que ela tomou essa decisão, entendi por que ela fez isso. Mas enquanto eu tava lendo, eu não tava entendendo. E eu ficava assim, tipo, meu Deus, a Nesta tá carregando isso daqui. Se não fosse a Nesta, isso daqui não seria nada. Mas foi bom. Só que eu sinto que depois foi. Não sei, não sei. Pode ser uma impressão minha. Mas eu sinto que depois ela ficou muito como se fosse a Eileen, sabe? Tipo, as decisões que ela tomava, o jeito que ela fazia as coisas foi muito parecido com a Eileen. E eu senti que caminhou pra esse. Caminhou igualzinho, sabe? Tipo, igual o último livro de Trono de Vidro caminhou da mesma forma pra chegar no final, na batalha final. Então, tipo, eu fiquei assim, tá, eu já tô sabendo que vai ser uma batalha final. E aí eu ficava assim, tipo, eu tava chegando nessa parte lá da batalha final do livro, eu ficava, gente, mas ela já tá tendo a batalha final. Que livro que vai vir depois desse? Porque eu sei que tem contrato pra isso, sabe? E pra mim, a história finalizou. Só que eu já recebi no meu TikTok, alguém falou comigo aqui, que tem 3 capítulos extras. Então, vou ler esses capítulos extras, mas, tipo, pra mim a história finalizou de Crescent City. Não sinto que tem necessidade de continuar. O próximo, pelo que eu já vi a Sarah J. Maas falando, vai ser de Akotar. E ela deixou muitos, muitos, muitos ganchos abertos em Akotar. Então ela explicou basicamente a história, tipo, da família do Raysan. Que o Raysan ele não sabia. Então ela explicou, tipo, ela explicou toda a formação do mundo de Akotar, como que eles foram afetados por esse pessoal lá, esses alienígenas lá, os Asteres, que também passaram tempo em Akotar. Ela explicou como que os Asteres foram expulsos, então aquela grande guerra que teve há 15 mil anos, como que isso aconteceu, porque eles não sabiam, não tinha registro. A Emily estava viva naquela época, né? Foi quando ela foi para aquele local. Talvez ela até seja uma Asteri. Pensando assim, talvez ela possa ser. Porque o poder que ela tem e tal, e ela, tipo, tá enclausurada num corpo de Fey. Pode ser, não sei. Mas eles explicam todo, tipo, como que existe aquele universo, basicamente. Então, assim, explicou muita coisa, deu muito, 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 muito gancho pra Cotar. Muito gancho pra muita coisa acontecer em Acotar. Então, o próximo livro vai ser Acotar. Não sei. Não sei se ficou, tipo, eu vi algumas coisas dela falando que acho que poderia ser da Eileen não, da Elaine e do Ezreal, mas eu sinto que, tipo, a história deles pra mim não faz muito sentido. Eu sinto que, tipo, as pessoas querem muito que o grupo seleto lá dos amigos do Rayson que sejam. Que eles todos virem casais, né? Mas eu não consegui me apegar a Eileen com o Ezreal. Eu acho que o Ezreal combina muito mais com a menina lá do rolê do livro da Nesta, da biblioteca. Então, assim, não entendi. Não entendi. Não sei se eu quero mesmo, mas também não entendi, tipo, o Lucian sendo o mate da Elaine. Também achei. Enfim, eu sei que a Sarah J. Maas vai me surpreender. Eu gosto de todos os livros que ela escreve. Tipo, eu acho que realmente é uma fantasia que eu gosto de ler, que me faz, tipo, ter vontade de ler. Então, tipo, sempre que lanço o livro dela, eu vou pegar pra ler. Não é toda fantasia que eu gosto de ler. Então, tipo, tem muita fantasia que eu fico batendo cabeça pra terminar de ler e tal, porque eu gosto muito da parte do romance e muitas vezes não tem, né? Então, muito livro de fantasia que eu encontrei, tipo, de autores mulheres e tal, que tava fazendo sucesso no TikTok, algo do tipo, muitos são infanto-juvenil. Então, né, é uma coisa assim, mais paradinha, paradinha. E aí, assim, eu até fiz um vídeo recente de livros de fantasia que fossem de dragão. Eu tenho o Quarta Asa, né, que vai lançar no Brasil agora. Já tem Iron Flame, mas é em inglês.
E tem outros livros que eu também li, que são são no mesmo rolê de dragão e tal. Só que todos são infanto-juvenil. Então, tipo, eu sinto que faltava profundidade na história, faltava profundidade no personagem. Tipo, eu sinto que eles colocam personagens com uma idade muito baixa tomando decisões de personagens muito adultos. Então, são, por exemplo, personagens de 15, sei lá, 15, 16, 17 anos, só que eles têm uma responsabilidade de uma pessoa, sei lá, de 25, 30. Então, tipo, falta desenvolver esse amadurecimento nos personagens, sabe? Falta amadurecer eles. Eu sinto que a Sarah J. Maas, ela faz um amadurecimento mais rápido dos personagens. E não só, tipo, de eles estarem tomando decisões mais assertivas ou até mesmo, tipo, tendo diálogos melhores, mas ela coloca outras pessoas no universo que vão incentivar essa busca, né? Tipo, incentivar com que eles tenham esse amadurecimento, entende? Enfim, o próximo de Sarah J. Maas, não sei se será esse ano, espero que seja, né? Mas duvido, porque o outro lançou agora, então acho que talvez só ano que vem. Mas o próximo vai ser de Acotar, que ela falou. Então, não sei pra onde vai Crescent City. E essa é basicamente a minha opinião de Crescent City. Eu acho que foi muito bom. O começo realmente é cansativo. A Nesta vai carregar todo o começo do livro. E, tipo, são muitos detalhes que a gente vai sabendo. Então, tipo, eu sinto que o que ela demorou pra contar em Tronos de Vidro, em milhões de livros, em Crescent City ela queria assim, ó, vai, só vai, só vai, só vai. E tem, tipo, quase 1000 páginas o livro, entendeu? Então, assim, e pra mim foi um pouco desgastante de ler, porque estava em português. Então, tipo, eu ficava, tipo, vários termos que eu não sabia. Mas eu tava desesperada pra ler, então eu fui ler, entendeu? Então é isso. Eu vou fazer outros vídeos dos livros que eu li em janeiro, porque em janeiro eu li 21 livros, eu acho. Vou fazer um wrap-up de janeiro, de todos os livros que eu li, de quais que eu gostei. E em breve também vou falar de outros livros de fantasia que eu tô lendo. Então, tipo, esse aqui, por exemplo, da Carissa Broadbent. Acho que é isso. Esse é o segundo já. Já tô lendo o segundo. Tava bem famosinho no TikTok, o pessoal falando que seria a nova aposta e tal. Eu já li outros livros dessa autora também. Também era fantasia, tipo, era de vampiro. E esse ano tá em alta, vampiro. Tá em alta. Então vamos ver. E aí eu vou falando pra vocês. Quero fazer também um desafio lendo livros que o Jack Edwards. Jack Edwards, não sei. Que faz vídeo sobre livro, que ele é britânico. Eu acho que ele é British, porque ele fala muito British, mas eu não sei. Já conheci até os amigos dele pessoalmente, que moravam em Buenos Aires. Enfim, muito. Minha vida é muito louca. E aí ele fez um vídeo de melhores livros, tipo, livros 5 estrelas que ele deu de ficção. E eu quero muito ler, porque eu não costumo ler, tipo, livros que são muito fora dessa área de romance, fantasia. Não leio livros muito diferentes disso. Então, tava querendo ler uns livros diferentes e aí vi esse dele. Então é isso por hoje. Obrigada por escutar até aqui. Tchau!